Saudações, amigos da TV Polo. Estamos iniciando mais uma edição do Tá na Tela, o seu programa de cultura pop e afins. Hoje, para o nosso bate-papo, contamos com a presença do Aguinaldo Parreira. Tudo bom, Aguinaldo? Tudo bem. Obrigado aí por ter aceitado o convite de me bater papo aqui com a gente, né? E sua vinda aqui, na verdade, é a segunda parte de um programa que já aconteceu, né? O Aguinaldo Júnior, seu filho, esteve aqui com a gente batendo papo e falando das experiências dele com a cultura pop, né? Ele gosta de fazer cosplay, né? Cosplay, Dragon Ball, né? Toda a parte de HQ de anime japonês, né? Sim. Ele é fissurado nessa área aí. E como ele disse que você não só é um pai, mas participa também, né? É bem participativo, então tá aqui conversando com a gente, né? E aí, conta essa história. Você, além de pai, você participa também deste mundo mais ativamente? Também a gente participa, né? Incentiva. Né? Ele teve alguns amigos, né? Incentivadores também, né? E eu sempre procurei acompanhar, né? A gente entrava na brincadeira também. Então ele ia de cosplay, eu ia também, fazia um cosplay lá também, né? Ia para São Paulo, também. Fazia cosplay também, já fiz o Justiceiro, né? Já fiz o Hank de Resident Evil, que eu sou fã da franquia Resident Evil, fiz o Hank do Resident Evil. Quem? Qual personagem? O Hank, um soldado, né, que tem no Resident Evil, que ele tem uma participação grande, tanto dentro do game quanto dentro do filme também, né? E eu fiz esse soldado aí, inclusive em 2017, no Polo Comic Games, eu fui um dos ganhadores do concurso de cosplay. Então não basta gostar, tem que participar e ganhar prêmio. Tem que participar e ganhar de vez em quando também. Bacana. Mas e aí? E eu não ia participar, o pessoal falou assim, olha, participa aí também, né? Por que não? Já está aqui? Participa aqui, a gente está precisando de gente aí para participar, tal. Então, para incentivar o povo, vem participar você também. E eu fui e acabei ganhando o concurso. Mas você já fazia antes ou foi uma oportunidade que apareceu na TV Polo Comics? Eu fui para apoiar o evento, né? E aproveitei e fui a caráter, né? Então, criei a fantasia do personagem, né? Montei o personagem. Como diz o pessoal, eu fiz o cosmaker, né? Cosmaker. Fiz o cosmaker do personagem e acabou que acabei entrando no concurso e ganhando o prêmio. Mas vamos lá, vamos voltar no tempo agora, né? Agora os bastidores, você tá falando, brincou com relação, tipo, se fosse de começar a falar aqui, eu vou entregar na cidade. Vão entregar a idade da gente aqui, não tem jeito. Quais são suas primeiras lembranças das coisas da cultura pop que você consegue lembrar do que gostava? Então, se a gente for falar de TV, né? Eu estava comentando contigo aí nos bastidores, né? Eu lembro do National Kid voando, né? Não lembro muita coisa, porque eu era muito pequeno, né? Mas Ultra Seven, Ultraman, né? Robô Gigante, e uma série de personagens japoneses na época que dominava as séries, né? Super-Homem, o icônico Batman Robin, né? Com aquele coringa antiga, na mesma Bate-Hora, no mesmo Bate-Canal, né? Então, essas são as minhas primeiras lembranças, né? E nos desenhos animados a gente vai ter que falar de Hanna-Barbera, né? Hanna-Barbera tem bastante assunto ali. Tem bastante. Mas antes de ir para Hanna-Barbera, você citou o National Kid, né? Sim. E tem uma particularidade interessante, ele foi o Jaspion de uma geração, né? Que até então não tinha herói japonês passando na TV, né? Acho que ninguém nem esperava que tivesse super-herói japonês, né? É verdade, ele tinha uns inimigos estranhos lá, os venusianos, né? Um negócio assim, uns... Incas venusianos. Os incas venusianos lá, que ele ficava saindo na pancada com aquele povo lá, né? Eu não entendia muito direito, só via a pancadaria e ele voando, né? Pra mim, o mais interessante, que eu era muito pequeno, eu gostava de ver ele voando, né? Sim, a cena de voo dele era bem feita pra época, muito bem feita mesmo. Muito bem feita. Naquela época as coisas eram mais simples, não tinha os efeitos que tem hoje, né? Mas a gente se divertia do mesmo jeito. E agora vamos falar da Hanna-Barbera. Parece que você gosta da Hanna-Barbera, você já se citou com um certo destaque aí. Qual o desenho que você mais gostava dessa época da Hanna-Barbera? Tinha um monte, você consegue lembrar? Nossa, tem bastante. A linha de produção da Hanna-Barbera era bem grande na época. Era muito grande, né? Olha, vai ser difícil um que eu não goste, né? Porque você tem o Maguila Gulila, né? Você tem o João Grandão, você tem o Coelho Ricochete lá, né? Sim. Pepe Legal, né? Mas tinha um que foi marcante, que é aquele que era o Leão e a Hiena, né? O Dia, o Azar, o Ador, né? Agora me fugiu o nome, mas eu lembro qual é. É o Wally, né? O Wally era o Leão. Da Hiena, que ficava, ó Dia, ó Azar. Então...
Ele me marcava muito, que eu achava muito engraçado, porque um era super otimista e o outro só via desgraceira, super né? depressivo. Super depressivo, triste. Até a carinha dele, o traço dele, assim, né? Era meio tristinho assim, né? E aí Tom e Jerry, Pica-Pau, né? E aí vai que tem uma série de coisas que fica na memória da gente e a gente não esquece, né? Eu já sou mais ligado em super-heróis. Na Hanna-Barbera também tinha uns bem bacanas, tinha o Space Ghost, o Homem-Pássaro. Sim, e os Herculoides, né? Herculoides. Os Herculoides também é um ícone, né? Você pegar o Space Ghost também, né? Mas o Herculoide acho que marcou toda uma geração, né? É difícil alguém que não conheça os Herculoides, né? Da nossa geração. E o Johnny Quest, você curtia? Johnny Quest, claro. Johnny Quest, ele era meio adulto para a época, o traço dele era mais bem realista. Aliás, era um dos desenhos mais bem feitos na época, né, o Johnny Quest, né? A animação dele era daquela geração, acho que era a mais bem feita de todas. E ninguém esquece do Bandit, né? Até hoje tem um bocado de cachorrinho chamado Bandit por causa daquele desenho lá, né? E outra que eu gostava também era do Hong Kong Fu. Hong Kong Fu. Tinha o China, né, que era o assistente dele que fazia tudo e ele que levava a fama lá, né? Era trapalhão, né? Tinha o Dinamite, Bionicão, né? O Falcão, né? Realmente, se for falar da Hanna-Barbera, tem que ter um programa só para eles, porque a linha de produção era absurda. Porque eu não sei, do Tubarão, né? Nhaque-nhaque do Tubarão, né? Que não, né? Difícil esquecer também, fica gravado. Isso, estamos falando o quê? Década de 70, início de 80, início de 80, né? Dos anos 80. E com o passar do tempo, você tinha outros desenhos da década de 80 que teve aquela profusão de programas novos, assim, que os heróis da época, por exemplo? Então, a década de 70 e de 80 se mistura muito, né? Somente aqui no Brasil. Lá fora ainda tem um diferencial grande, mas aqui, porque naquela época não tinha internet. As coisas demoravam a chegar aqui, né? Então, às vezes, chegava daqui 5, 10 anos, né? Então, acabava misturando, né? Uma época com a outra. Então, eu não tenho nada assim tão marcante, porque as duas épocas se misturaram muito, né? Realmente assim. Aí depois dos anos 80, né? Que no comecinho dos anos 90... Você tem Thundercat, He-Man, né? E aí você começa a ter uns desenhos mais bem feitos e tal. Realmente, porque os programas que passaram na década de 70 cruzaram a década de 80 e chegou nos 90. Muitos desses desenhos que estão falando aqui continuam passando. Sim, muitos estão passando. Né? Alguns foram remasterizados, melhorado a qualidade de imagem, né? Mas os personagens estão lá, são os mesmos. Olha, o bate-papo nosso aqui está rendendo. Já estou avisando que terminou o bloco. E eu nem percebi nada, já terminou já? Não, tá bom. Então aí, pessoal, o bloco terminou, mas a gente já volta para o segundo. Caro ou barato? Saudável sempre custa mais? O suco que você faz em casa custa menos do que os que se dizem ser da fruta, vendidos prontos em mercado, cheios de açúcar, corantes e conservantes. De acordo com dados do IBGE, refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados são 54% mais baratas do que aquelas baseadas em produtos ultraprocessados. Preste atenção! No mercado, o que encarece a sua compra? Os legumes ou as caixinhas? Barato e saudável é comer livre. Por uma alimentação adequada e saudável para todos. Uma iniciativa do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Estamos de volta para o segundo bloco com bate-papo com Aguinaldo Parreira. Então, nós estamos falando dos desenhos que você curtia, né? Da Hanna-Barbera, dos anos 70, que cruzou os 80, que até chegou nos 90. Chegou nos 90, tranquilo. E, por exemplo, nos anos 90, você consegue lembrar o que você costumava curtir? Não só desenho animado, mas filme, série, game? Tem bastante assunto, mas eu queria só uma questão do desenho. Aí tem desenhos que eles estão até hoje, né? Os Jacksons. Sim. E engraçado que os Jacksons é um desenho icônico, porque muita coisa que era ficção nos anos 70, como o celular, por exemplo, né? A videoconferência por TV, sim, hoje é uma realidade do tempo lá dos Jacksons, dos anos 70, né? Então, é um desenho bem icônico, né? E série uma que eu gostava muito, né, que não tem jeito de não falar, Arquivo X, que sim, ficou durante anos, né? Na década de 70 para 80 tinha os Pioneiros. Essa eu não conheço. Eu falei que ia entregar a idade aqui. Né? Essa eu não os conheço. Pioneiros, eles contavam a história da conquista do Velho Oeste e aquela família das primeiras pessoas que sim, chegaram e as dificuldades que eles tiveram para se assentar ao solo americano, né? Então,
Bem interessante. E o legal que ele era que nem a família Del Remy, né? Sempre tinha uma lição de moral. As produções antigamente parece que tinha essa preocupação de dar uma lição. Tinha uma lição de moral no final sempre. Então eu achava muito interessante, não perdia um. Né? E aí a gente tem também um também da década de 80 que foi muito famoso, que é o mestre do Kung Fu. Shang-Chi, né? Mestre do Kung Fu, que depois virou quadrinho, né? Virou quadrinho também, né? Virou quadrinho também. E ganhou um filme recentemente também, né, da Marvel. É verdade, eu ainda não vi, tá? Não é spoiler não, que eu ainda não vi. Tem pouco a ver com o quadrinho, mas tá lá. É bacaninha, dá pra passar umas 2 horas de diversão ali. É, legal. E na parte, né, de videogame a gente estava conversando, que eu sou um aficionado também por videogame. Aliás, eu sempre fui aficionado por tecnologia, né? Em 1990 a gente não podia importar computadores e aí eu tive que comprar um desmontado lá no Paraguai, trazer e montar aqui. Você é um daqueles heróis, né, que fazia essa viagem. Fiz essas coisas. Então trazia memória dentro da garrafa térmica, né? As placas embrulhadas dentro de roupa, essas coisas para poder trazer e montar aqui no Brasil. E eu montei o primeiro computador e o pessoal achava que eu era doido. Falava, não, tu é doido. Vai fazer o que com isso aí? Só empresa que usa isso. Eu falei, olha, um dia isso vai virar eletrodoméstico. Não, realmente. Todo mundo vai ter um desse. Todo mundo vai ter um desse. E o pessoal fala, tu é doido, tu é doido, tu é doido, né? E aí o que aconteceu? O computador, além dele virar uma ferramenta de trabalho, ele virou um dos meus primeiros consoles. Porque ali a gente ia jogar com os emuladores, né? Vários jogos, né? Que foram um sucesso no passado e que a gente não podia pagar, porque a gente só tinha acesso a isso no fliperama. Então a gente podia acessar no computador e jogar no... Jogar qualquer sistema numa única máquina que era o computador, né? Exatamente. E aí a gente começa uma série de games e uma franquia que eu peguei do início foi o Resident Evil. Realmente você gosta do Resident Evil, né? Eu peguei todas as fases do Resident Evil, né? Far Cry também peguei todas, desde o 2 lá, né? O Far Cry já é uma franquia mais recente, dos anos 2000 ali, né? Tipo, mais ou menos isso. Ela é oriunda... Na realidade, em 94 já tinha game, já tinha? Do Far Cry, né? Inclusive fizeram filme também do Far Cry, não sei se você sabe. Não tô sabendo. Tem um filme do Far Cry também para assistir. E além do Far Cry, eu peguei em 2D o Halo. Halo em 2D? Halo em 2D. Não é aquele que fizeram pro sistema Atari, não, né? Ele só ficava assim, ó, sabe? Pulando, né, tal. E depois quando a gente vê ele em 3D, né, pela Microsoft lá, e ficou absurdamente diferente, muito melhor. E a história, né? Eu acho que uma das histórias mais fantásticas de game é Resident Evil e Halo. O Far Cry gosta de aventura, mas Resident Evil e Halo, né? Não tem, assim, pra mim hoje não tem game que se compara. Você falou que você é muito ligado em tecnologia, não só especificamente videogame, mas em tecnologia geral. E você nos bastidores falou que o primeiro contato que você teve com games e tecnologia foi com o telejogo. Sim, foi o telejogo Philco, né? E o meu era interessante porque ele via com 10 jogos. Sim. E normalmente você tinha um telejogo com Philco com 4, 6. Que eram variações do mesmo jogo, né? Que é a variação do mesmo jogo. Tá aqueles palitinhos lá, né? O tiro-alvo era um xizinho, tu tinha que achar o quadradinho, né? Então, se a gente vê aquilo lá, hoje, se a molecada vê, né? Fala, que isso, né? Não consegue nem associar que aquilo é um jogo de videogame, né? Porque exatamente. A coisa evoluiu tanto. Tênis, né? Tênis virou uma febre, né? Era uma barrinha aqui, né? O Arkanoid, né? Que era aquela barra que passava embaixo, você ia destruindo os negócios ali em cima. Né? Que depois virou febre também, né? E o que eu acho interessante, assim, eu gostava de tecnologia e sempre li sobre tecnologia, mas nunca estudei tecnologia. Assim, nunca fiz um curso. Sim. Então eu fui autodidata em montagem e manutenção de computador. Você era leitor daquelas revistas de informática que Isso, começou a aparecer? Hardware, aquelas revistas tudo, PC informática. Então eu tenho revista com CD número 1, né, lá guardado. E nessa aventura, né, de trabalhar com tecnologia, eu montei um curso de montagem e manutenção de computadores lá na Ilhabela, com Zumbi. Isso em que ano foi? Mais ou menos. 2003, mais ou menos, 2002, mais ou menos. Foi quando, mais ou menos, no período que o computador começou a se popularizar mesmo, isso, né? Com a chegada da internet, popularização da internet, no caso. Né? Acho que foi entre 2003 e 2006, praticamente, porque meu filho era muito pequeno. E
ele ia comigo assistir as aulas que ele gostava de acompanhar, e ele aprendeu a montar computador lá nesse curso. Ele falou um dia, eu falei, pai, eu consigo montar. E aí eu olhei, ele começou a me falar, né? E aí eu dei uma chave de fenda, ele desmontou o computador todinho, o meu computador pessoal. Mas conseguiu montar Coisa de volta? pai doido, né? Coisa de pai doido, né? A mulher quando viu falou, meu Deus, né? Mas conseguiu montar de volta? Montou e funcionou. Porque criança tem mania de desmontar, mas não consegue montar de volta os brinquedos, né? Meu irmão filmou tudo lá, né? Ele montando, desmontando o computador, guardou pra gente isso aí. E com 7 anos ele montou a primeira máquina. E isso serviu de incentivo. E hoje ele está estudando engenharia da computação, justamente por causa daquele curso lá atrás. Como dizem, a sementinha não cai longe do pé, né? Exatamente. E talvez até por essa ligação que eu tinha com quadrinho, com gamer, né? Que eu procurei informatizar todo mundo lá. Então todo mundo lá é ligado nessa área de gamer, né? De HQ, porque acabou pegando uma herança da gente aí, né? Não tem jeito. Então, você consegue fazer um paralelo de onde a tecnologia pode chegar num intervalo de 30 anos? O negócio evoluiu de tal forma... Na realidade, eu tenho na minha mente, né? Pelo que eu vivenciei, né? Você estava comentando de um computador que tinha, né, na época na prefeitura, eu já cantei até a bola, né, que era o Cobra CP500, né, sim, que era aquele integrado, mas eu observei um grande crescimento da informática realmente depois dos anos 2000. Tá, vou aproveitar essa pausa dos anos 2000, porque estou avisando que o bloco terminou. Não esqueça aí, vai voltar daí. Então, pessoal, o tempo passa voando e mais um bloco terminou. Aguente um pouquinho que a gente já volta. Caro ou barato? Saudável sempre custa mais? O suco que você faz em casa custa menos do que os que se dizem ser da fruta, vendidos prontos em mercado, cheios de açúcar, corantes e conservantes. De acordo com dados do IBGE, refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados são 54% mais baratas do que aquelas baseadas em produtos ultraprocessados. Preste atenção! No mercado, o que encarece a sua compra? Os legumes ou as caixinhas? Barato e saudável é comer livre. Por uma alimentação adequada e saudável para todos. Uma iniciativa do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Tá na Tela, hoje com Aguinaldo Parreira. No segundo bloco, nós estávamos falando sobre a evolução da tecnologia, né? Você dá para imaginar que a coisa fosse evoluir tanto em um espaço tão curto de tempo, 30 anos, saindo lá de... 30 não, vamos voltar um pouco mais do tempo, 40 anos do telejogo, aqueles pauzinhos de um lado da tela lá, e para o que nós temos hoje, imagens tão reais. Você consegue, dá para imaginar, passar pela cabeça o que o futuro reservava? Olha, eu acho que agora, né, do jeito que está a coisa, nós já estamos no 4K, 8K, né? E é só holograma mesmo, né? Só quando começar a projetar em holograma, porque se a gente for perceber, nos anos 2000, com a evolução da internet, a informática se desenvolveu muito mais rápido, né? Porque facilitou a troca de informação, né? de informação. A gente mal acabava de comprar um computador e com 6 meses você já tinha que fazer upgrade, né? Eu ganhei muito dinheiro fazendo upgrade de computador, porque os barramentos já não conseguia, a memória não conseguia acompanhar, os HD não conseguia. Vocês têm uma ideia? Em 93 ou 92 mais ou menos, eu comprei um HD de 107 GB. 107 GB nessa época? 107 GB. E o pessoal ia lá em casa para ver o HD e falava, meu, tu vai morrer e nunca vai encher isso. Por isso que eu falei assim, 107 GB nessa época? Nessa época. Aí eu falei pro pessoal, olha, era o top, né? Era bem top. E eu falei, gente, daqui 2, 3 anos isso não serve para nada. E hoje 1 GB? 2, 3 anos depois, só o Windows consumia 70 GB. Hoje 1 GB é um vídeo do YouTube. Aliás, giga não, mega, né? Mega, desculpa, eu falei giga, mas mega. Mega. Hoje a gente usa essa questão do mega, tera, né? Mas na época era 107 megabytes. Normalmente o computador tinha 40 mega, mais ou menos, naquela época, né?
Então tu vê a diferença que era, né? Porque eu me lembro dessa época que eu não era usuário de PC, na época eu nem sonhava com computador na época. Eu lembro o pessoal fazia para instalar programas, os jogos no caso. Disquete? Vários disquetes. Tira um, coloca Tinha que outro. Descompactar, né? Dar o comando ARG lá. Aí eu até brincava, eu prefiro meu Mega Drive, espeto o cartucho e jogo na hora. a ideia que passava na cabeça na época. E depois a gente começa a ter os jogos mais definidos, né? Sim. Em 3D, né? E aí você vem com o Xbox, com o Kinect, né? Eu pulei muito na sala brincando com a garotada, jogando Guitar Hero. Bem divertido. Jogando Guitar Hero, brincando com aquele joguinho de skate lá na sala, né? Da casa. E hoje eu acho que a gente quase nem usa mais o Kinect, né? Porque acho que já morreu, já ninguém fala mais. O pessoal quase não usa mais o Kinect, mas na época foi uma febre, né? Eu lembro, toda a casa gente tinha. A gente ia lá e fazia uma reunião com os amigos, né? Jogar tênis, né? Usando o Kinect. Mas você não vai sair daqui sem falar da tua paixão pelo Arquivo X, né? Então, assim, eu sempre fui estudioso de ocultismo, eu gostava muito de estudar religiões, né? E, logicamente, eu fui estudar ufologia. Então, eu tinha uma assim, pegada muito grande pro lado da ufologia. Então, quando chegou o Arquivo X, nossa... O Arquivo X, embora o tema básico fosse ufologia, ele abordava paranormalidade em geral, né? Exatamente, ele trabalhava com a parte de paranormalidade. E nessa época eu já tinha me formado, eu tinha feito um curso na ESPA, que é a Escola de Parapsicologia do Estado de São Paulo. Então eu fiz um curso de parapsicologia e hipnoterapia, né? Curtia mesmo, né? Não ficava só ali vendo o que estava na telinha, não. Você foi buscar informação sobre o que estava vendo lá, né? Na realidade, o que aconteceu? Eu fui estudar e depois vi no seriado, aí eu me apaixonei. Foi o contrário, então. Foi o contrário, eu fui estudar. Em 85 eu fiz um curso de domínio mental, né? Depois fiz o curso de parapsicologia e hipnoterapia. E aí, dentro do Arquivo X tinha todo esse universo, né? Inclusive, toda essa parte de seres sensitivos, né? Médiums, né? Que conseguiam ter visões, né? E fazer previsões, canalizações que hoje viram moda, né? Hoje você entra na internet e só fala em canalização, mas naquela época era uma coisa bem nova, né? Sim, sim. O acho engraçado que o tema ufologia, na época do Arquivo X, não se falava muito. Tinha um filme ou outro, ou série ou outra, mas no geral as pessoas nem davam muita bola, né? Hoje tem vários canais no YouTube, hoje o Pentágono confirma que a existência dos fenômenos, né? Que no caso são os UFOs, né? Não só o Pentágono, né? A França, o Japão, né? A própria Rússia já admitiu. E o Brasil ele é rico em casos de ufologia, inclusive na base aérea de Santos aqui. Dizem que acontece bastante aqui na base aérea de Santos tem casos documentados. Se você pegar o History, né? Entrar lá no History e tanto na internet ou quando você tiver paciência de ver, você vai ouvir falar de algum caso, né? Ou da Chapada dos Guimarães, ou da base aérea de Santos, né? A nossa região aqui parece Peruíbe também, dizem o lado ali de São Roque, Mairinque, né? E assim, eu acreditava, né? E nunca tinha visto. Nunca tinha visto nenhum tipo de aparição. Nunca tinha visto. Cheguei a ter o contato quando eu estive em Mairinque, num sítio lá em Mairinque, e de repente eu vi uma fileira de lures, né, passando. Isso foi em que ano, desculpa? Você lembra? Recentemente, 2018, 2019, 2019. E eu lembro que eu tinha uma colega de trabalho que uma vez ele disse que tinha visto aqui na base aérea de Santos, perto da base aérea de Santos, e eu achei engraçado, porque ele falou que tinha vindo de uma festa, eu falei, mas tu tinha tomado quantas, né? Pra ver o disco voador. Pra virar zoação é rapidinho, né? Sim, e aí, conclusão, eu acabei vendo essas 10 ou 15 objetos, né, eles passando, e eu falei, pessoal, eu não bebi, eu não fumei. Tem mais alguém vendo aí? Eu tô tendo uma alucinação ou eu tô vendo um bocado de navezinha ali voando? E aí o pessoal passou e olhou, nossa, nunca tinha visto isso e tal. E aquela fileira de naves passaram, né, aqueles objetos, né, que seriam bolas de luz, e eles entram dentro de uma nuvem, faz um círculo, aquele círculo dá uma cor azulada como se fosse um relâmpago e... Era o Arquivo X acontecendo bem na tua frente ali. Eu falei, o Arquivo X ali ao vivo e a cores, né? E, por exemplo, você acabou respondendo minha pergunta, o que acontecia na série, consegue ser de alguma forma fidedigno com os relatos que as pessoas falam desses fenômenos? Então, na realidade, né, a gente era mais ingênuo do que hoje, né? Hoje o pessoal é menos ingênuo do que a gente na época. Na realidade, eu achava que o Arquivo X era um documentário, eu não tinha visto ainda que ele era uma série. No primeiro momento eu achava que era verídico, porque muita coisa que tem lá foi baseada em fatos reais. Sim.
né? Lógico, tem toda uma ficção, tem todo um roteiro, Um trabalho de roteirização ali. mas também. muita coisa lá é baseada em casos verídicos mesmo, né? Que estão documentados lá nos Estados Unidos. Pô, bacana. E, por exemplo, qual o episódio que te marcou do Arquivo X? Tu consegue lembrar de algum? Eu acho que o da lama negra, né? Do óleo negro lá, que eles faziam experiência com abelhas, né? E aquelas abelhas levavam óleo negro. Aquele lá eu achei bem marcante. E um também que ele tinha uns esporos gigantes e que eles estavam sendo digeridos, né? Sem perceber, num mundo ilusório causado pela química dos esporos que eles caíram, né? Então, Bom, e levando em conta que o Arquivo X, quantas temporadas teve ao todo? acho que 11 temporadas. 11, então assunto pra caramba. Renderia um programa só para Arquivo X aqui. Ficou décadas, né, no ar. Inclusive teve... eles voltaram a abordar o Arquivo X em longas metragens que lançaram. Fizeram filme, né? Fizeram um filme para o cinema, né? Fez uma adaptação para o cinema. Então, assim, um seriado de grande sucesso, né? Aguinaldo, estão dizendo aqui que o nosso tempo do programa, como todo, já terminou. Já? Opa. Reforço o convite para você voltar aqui para, quem sabe, falar mais sobre o Arquivo X, né? Vamos falar de Arquivo X e falar de Resident Evil, né? Resident E Evil. Halo. E Halo também. Então tá bom. Se quiser deixar mais um agradecimento e mandar um abraço, fica à vontade aí. Bom, eu queria agradecer a toda a equipe da TV Polo para manter esse trabalho fantástico que vocês, né, fazem aqui pela cidade. E para mim hoje é extremamente difícil estar aqui. Imagina. Mas eu sou muito grato a todos vocês. Não, a gente que agradece aí a confiança, né, em primeiro lugar, e o convite por ter aceito o convite. Valeu. Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Terminamos mais uma edição do Tá na Tela. Os aguardo na semana que vem. Até lá.